Olá pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje um programa para falar sobre a consciência individual contra o pensamento coletivista. Não sai daí. Pois bem pessoal, a ideia do programa é falar um pouco daquele que talvez seja o maior problema da filosofia política do século XX para o século XXI, que é justamente essa questão da consciência individual se contrapondo ao pensamento coletivista. Seja o pensamento coletivista que dominou o século XX com os regimes totalitaristas, comunistas e o nazista, seja na sua nova formulação, essa formulação dessas utopias pós-humanistas, ultraliberais e até mesmo contra essa ideia de um reacionarismo nihilista que toma conta do pensamento intelectual e político do século XXI. Mais importante ainda é como compreender e como entender este totalitarista que está dentro de nós mesmos. Como aprender a reconhecer os nossos impulsos totalitaristas, as nossas ideias totalitárias. E essa também é uma grande lição que eu acho que alguns autores trataram muito bem disso ao longo de alguns séculos. Então vou aqui contrapondo e indicando para vocês alguns autores que acho importantes serem lidos para a nossa melhor compreensão e não nos deixarmos levar pelas ideias coletivistas que tanto tentam os homens por aí. E quando nós falamos de consciência individual, isso é, aquilo que vai justamente nos diferenciar do outro, da coletividade, e nos diferenciar dentro da própria realidade, a gente precisa voltar alguns séculos no tempo e identificar aquele momento preciso onde nasce a ideia da consciência individual, especialmente na era moderna, por assim dizer. E aí a gente tem que ler Santo Agostinho e suas Confissões. Está aqui o livro que marca na história da humanidade o ponto de inflexão onde a alma individual se identifica através da sua biografia com Deus e com a realidade. Então Confissões é um livro, deixa eu pegar de novo aqui, Confissões é um livro que qualquer um que vá estudar a ideia política, especialmente a ideia política do totalitarismo em relação ao indivíduo, precisa começar com isso daqui. E pulando alguns séculos, nós vamos encontrar no pensamento do Albert Camus justamente um diálogo com Santo Agostinho. Isso é, o Agostinho era para Camus assim, uma referência muito forte, uma influência muito forte. E no Homem Revoltado, o Camus vai se dedicar justamente a explorar a questão de como a consciência individual se submete aos poderes e as ideias terrenas e assim vai criando as condições para o horror que assolou ali não só a Europa ocidental, mas também a própria União Soviética. Lembrando que o Homem Revoltado foi escrito à época em que o Stalin estava vivo e o Partido Comunista tinha uma enorme influência ainda na intelectualidade europeia. O Camus, por conta desse livro, por essa postura contra o comunismo, criou inclusive várias inimizades, a mais conhecida com o Sartre. Mas aqui o que você tem é justamente o trabalho de um homem, de um indivíduo contra o status quo intelectual da sua época. Aqui, ó. E a postura do Camus nos leva a questionar e a perguntar qual que é a responsabilidade do homem da palavra para com a verdade. Qual a responsabilidade do homem da palavra para com o fundo insubornável do ser. Qual a responsabilidade, enfim, do homem da palavra para com o espírito? E aí a gente tem este pequeno livro de ensaios do Elias Canetti, A Consciência das Palavras, sobre autores como Kafka, Tolstói, Karl Kraus. O Canetti vai mostrar a imensa responsabilidade que existe sobre os ombros daquele que escrevem. É um livro essencial para os pretensos intelectuais, para os pretensos escritores dessa nova geração que se avizinha aí no Brasil e que arrisca o seu escrevinhar. Porque o Canetti mostra que apesar da palavra ser aí talvez o último bastião de defesa contra os totalitarismos, ela também é uma ferramenta que os regimes totalitários, que as mentalidades totalitárias usam para cooptar as consciências individuais. E se na era moderna o homem se torna livre, é também com essa liberdade que ele vai criar certas ideias históricas que vão levá-lo a colocar o seu pescoço numa guilhotina que ele mesmo criou.
Essas palavras são do Czesław Miłosz e estão neste livrinho aqui de ensaios, Proud to be a Mammal, um dos grandes livros da pena deste poeta polonês, mas que também escrevia seus ensaios. Inclusive, um dos livros dele que eu já indiquei aqui é o Mente Cativa, que vale a pena procurar, talvez dê para encontrar em sebos. Mas no Proud to be a Mammal, o Miłosz ele aborda algumas outras ideias na forma de ensaios, inclusive até como cartas, e mostrando toda a agridoce resistência aos totalitarismos, porque você percebe no Miłosz sempre o questionamento, a dúvida, a ideia de se colocar como uma pessoa concreta diante dos horrores do século XX, e mais ainda, como que um poeta vai responder a esses horrores. E daí, talvez a melhor resposta para isso seja a seguinte: o poeta ou o escritor escreve, e escreve de acordo com o espírito da palavra. E entrando aqui no século XXI, acho que dois livros são extremamente importantes para nós. O primeiro é esse aqui, o Refractions, do artista plástico japonês Makoto Fujimura. Makoto Fujimura, já falei dele aqui algumas vezes. E aqui nesse livrinho, o Refractions, A Journey of Fate, Art and Culture, o Makoto Fujimura parte de uma reflexão sobre o atentado do 11 de setembro, as Torres Gêmeas. Todo o livro começa justamente ao ele observar o Ground Zero, e através desta reflexão ele vai contar a sua história e a sua evolução como artista, como homem de fé. E é a partir deste momento de choque de realidades, que é o atentado do 11 de setembro, que o Fujimura vai meditar sobre a sua fé, sobre a sua arte, e como ele, a partir daí, também vai começar a pensar numa ideia de uma cultura regenerativa, de uma cultura ou de uma arte regenerativa. O Fujimura, para mim, é um dos grandes nomes que surge aí a falar sobre a arte moderna, sobre a arte contemporânea, a partir dessa reflexão sobre fé e sobre as nossas grandes, pequenas tragédias do século XXI. E por fim, este livrinho aqui, o Slight Exaggeration, do Adam Zagajewski, o poeta polonês, que inclusive recentemente ganhou um prêmio aí, o Prêmio Astúrias de poesia. Mas aqui, o Slight Exaggeration, que é o último livro dele, não é um livro de poemas, na verdade é uma autobiografia, mas não no sentido de contar em detalhes toda a vida dele, mas é uma reflexão autobiográfica, mais ou menos assim como o Eric Voegelin faz com o seu Reflexões Autobiográficas, que eu até podia ter citado aqui, mas cita de tabela. Enfim, é um livro de reflexão autobiográfica, um misto de ensaio e ensaios poéticos até, e que o Zagajewski vai mostrar aí a importância das coisas cotidianas na vida, a importância também da grande reflexão sobre a arte, a importância das pequenas orações que fazemos no nosso dia a dia, e muitas vezes a importância do silêncio diante do caos e da perturbação das mentes coletivistas. Outro ponto importante do livro do Zagajewski é que ele realmente se coloca a ideia de que não basta ser um homem da palavra, é necessário, antes de tudo, ser um homem do espírito. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam aí esses autores, procurem ensaios deles pela internet também, vocês vão encontrar bastante coisa, e até a próxima. Tchau, tchau.